Boa tarde, companheiras, companheiros do MLC. Quem mais estiver aí assistindo a nossa live, é muito bom estar falando com vocês aí nesse sábado. No dia de hoje, nós vamos debater sobre os trabalhadores informais e como está sendo a rotina durante a pandemia da Covid-19. A gente já tem uma situação bastante marcante no Brasil, né, que 2/3 dos trabalhadores se encontram na informalidade. Esses dados são de antes da pandemia. E com a pandemia da Covid-19, cresceu-se, né, o número de desempregados, o número de demissões, uma parcela maior dos trabalhadores indo para a informalidade, e infelizmente o auxílio emergencial não chegou para todo mundo, né, não chegou para todos os trabalhadores. A gente também tem criticado muito o valor do auxílio, que mesmo os que recebem com R$ 600 não conseguem administrar uma casa, manter um lar. Então, isso faz com que vários trabalhadores informais tenham que sair às ruas e se arriscarem aí durante a pandemia da Covid-19. O papo de hoje, nós convidamos aí os nossos camaradas, começar pelo Rafael. Se apresenta aí, companheiro. Boa noite a todos do MLC. É uma grande satisfação estar aqui com vocês para compartilhar um pouco das minhas experiências com os trabalhadores autônomos, né? Eu que hoje ainda sou um autônomo, mesmo tendo conseguido alugar um espaço e colocar a minha quitanda, porém minha realidade da minha família sempre foi da rua. E hoje, se nós estamos em algum local locado, é porque houve um impedimento aí do governo para que a gente não conseguisse trabalhar mais na rua. E estamos aí para compartilhar essa experiência e mostrar um pouco do que acontece também aqui em Caruaru. Rafael, você faz parte da ACTA, você podia explicar para a gente aí o que é? É a CTA, A Associação CTA. Caruaruense, isso, Associação Caruaruense dos Trabalhadores Autônomos. A CTA ela surgiu em 2017, no final de 2017, quando todos os trabalhadores foram surpreendidos em uma manhã de quinta-feira e quando a gente chegou para trabalhar, estava a polícia esperando todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. Aí os vendedores de frutas e verduras que transitavam pelo centro foram impedidos de trabalhar. Depois dessa ação, a gente se reuniu e fundou a associação, né? E desde 2017 para cá, a gente está na luta por melhorias para a categoria. Conseguimos fazer parte de um programa que, a priori, foi colocado praticamente goela abaixo, né, pela prefeitura. Como nós havia impedimento legal e da gente continuar na rua, a gente entrou no projeto e tentou melhorá-lo de alguma forma. E hoje, a situação da gente, dos informais aqui em Caruaru, está pior ainda, né? Devido à pandemia, não está tendo feira. Acredito que aqui, nacionalmente, todo mundo conheça a Feira da Sulanca, né? Está impedida de ter. Não está tendo São João, o maior São João do mundo, onde também movimentava a economia para os pequenos, também não está tendo. Então a coisa está difícil, companheiros. Certo. Dando sequência, só não sei se a turma de Campina Grande concorda, hein, que Caruaru é o maior São João. Mas vamos seguindo aí, deixa essa polêmica para a próxima live, né? Vanessa, se Deixa para apresenta. outra. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Vanessa, né? Sou entregadora autônoma e do iFood, moro na cidade de Belo Horizonte. E é uma satisfação enorme estar aí compartilhando com vocês as dificuldades, né? Não só minha, mas eu creio que a maioria do pessoal aí do Brasil e do mundo inteiro. E estamos aí hoje com o coração aberto, de braços abertos para estar respondendo e estar ajudando muita gente aí, dando força para a luta continuar. Obrigado, companheiro. Para finalizar aí as apresentações, se apresenta para nós, Vânia, por favor. Boa noite, eu me chamo Vânia, né? Sou catadora de materiais recicláveis, sou de Maceió, Alagoas. Hoje faço parte da Copvila, que é a cooperativa dos catadores do antigo lixão, né? Mas fui catadora do antigo lixão, então a gente vamos contar um pouco da realidade, da transformação desse trabalho, de você sair de um trabalho desumano, que é trabalhar no lixão, e trabalhar organizado em cooperativa. Certo. Agradecer aí aos companheiros, companheiras que estão
presença, que dedicaram a noite aí para desse debate com a gente. Primeira parte, a gente vai ter um pouco a fala de cada um. Em seguida, a gente vai abrir para perguntas, né, para comentários. Então, se alguém que está assistindo tiver alguma pergunta, algum comentário, algo que queira que seja debatido, é só mandar aí pelo Facebook a dúvida que tiver, o comentário que tiver, que a gente, no final, vamos respondendo. Para começar, o nosso companheiro Rafael. Bom, pessoal, como foi falado, assim, brevemente, eu comecei a falar um pouco sobre a minha luta aqui na cidade. A gente não pode fechar os olhos, né, para essa parcela enorme da população que hoje está sofrendo com a informalidade. Até fevereiro de 2020, foram contabilizados 38 milhões de brasileiros que estão vivendo na informalidade. Essas pessoas são pessoas que não têm nenhum tipo de estabilidade, nenhum tipo de segurança, né? São pessoas que aqui no Nordeste nós comumente falamos que trabalham de dia para comer de noite. Essa é a realidade dessas pessoas. Pessoas que não têm a certeza de que vão sair de casa e vão conseguir ganhar o dinheiro do pão de cada dia, né? E com a pandemia, nós estamos vendo aí que aumentou bastante, pois pessoas que já estavam em trabalhos assim, digamos, em empresas médias e pequenas, que são as que estão tendo maiores dificuldades de se manter, se viram desempregadas, né? Aí, hoje o trabalhador, ele que tem o seu carro ou sua moto, ele teve que ir para a rua para fazer um transporte de passageiro pelos aplicativos do Uber, etc. Ou então ele está em cima de uma moto fazendo entrega para cima e para baixo, porque a demanda de delivery tem aumentado em todos os locais, né? E que bom que ainda essas pessoas estão conseguindo sair de casa para ir atrás do seu sustento. Porém, a gente analisando, a gente consegue constatar várias problemáticas aí que incidem nessa urgência, nessa necessidade. E uma delas é o risco, né? As pessoas estão completamente desamparadas pelo governo e que a gente ainda vai entrar bem afinco para falar disso, porque o governo tanto se orgulha e fala que está dando suporte e na realidade cada um está abandonado à sua própria sorte. Então essas pessoas elas não têm nenhum tipo de segurança, de estabilidade. Eles estão aí na luta, para cima e para baixo, vendo se consegue trazer o seu sustento para casa. Aqui na nossa cidade já estava muito, muito grave, muito, muito ruim, porque a gente passou recentemente por um período onde a prefeitura reprimiu a ação dos ambulantes e concentrou todos em alguns pontos, em 2 pontos da cidade, 2 espaços, no qual a gente da CTA fez parte dessa discussão e como nos vimos impedidos de estar na rua, então fomos e melhoramos o espaço, né? Junto ao governo municipal. Porém, esse pessoal eles estavam sofrendo já com a falta de movimento nos locais, não estava tendo uma rentabilidade boa. E para terminar de piorar, entrou nesse período de crise, né, de pandemia, né? E que, como eu já vinha comentado aqui com os companheiros, e também eu acredito que eu já mencionei agora no início da live, aqui em Caruaru nós temos um evento que é o maior São João do mundo. E é um evento onde os ambulantes eles têm a oportunidade de ter uma renda extra e muitos também vivem só disso, vivem só de comercializar em festas, né? Aqui em Pernambuco nós temos um calendário de festas muito bom, de festas populares, né? Pernambuco é um berço cultural e essas festas de rua estão proibidas, né? Até segunda ordem, até a gente ver uma melhora, né, nessa questão do Covid. E essas pessoas estão largadas à sorte, porque são pessoas que movimentam até um dinheiro bom na economia do nosso estado, porque eles compram, vendem, comercializam tudo dentro do estado, né? E essas pessoas se viram sem nenhuma opção. Eles estão realmente desesperados.
Em relação ao suporte do governo, sobre a questão do Estado, a gente viu aí esse auxílio emergencial de R$ 600. Estamos contestando bastante esse valor desde o início, porque R$ 600, hoje um salário mínimo não dá para um trabalhador sobreviver, né? Nós sabemos disso. Um salário mínimo ele já é insuficiente diante dos preços, diante dos ajustes, diante dos custos básicos, né, de habitação, de energia, de água. E imagine R$ 600. R$ 600 não dá para nada, pessoal. Mas, porém, se esses R$ 600 estivesse chegando ainda na mão do trabalhador, seria ainda meio que um alívio, porque você conseguiria comprar o básico. Mas não é isso que está acontecendo. Aqui em Caruaru, com os meus, eu tenho visto a dificuldade de vários receberem. Quem tem um Bolsa Família, um Cadinho Único, quem recebeu algum benefício social de alguma forma, eu tenho percebido que o auxílio saiu mais rápido. Porém, pessoas que trabalhavam em regime CLT, que se viram desempregados já há algum tempo, né, alguns anos, e estavam na informalidade, essas pessoas não estão conseguindo receber. Eu sou a prova disso. Eu trabalhava numa empresa formalmente, porém meu seguro-desemprego já acabou já faz um tempo. Eu dei entrada e ainda não recebi a primeira. Meu sogro, que também é um ambulante há 35 anos, também não recebeu. Então, está muito difícil essa situação. E as pessoas, elas têm procurado alternativas, né? Têm procurado alternativas para tentar vencer isso daí. Porém, quando você tem um recurso, você tem uma reserva, você tem qualquer valor para investir, você consegue se reestabelecer no mercado de alguma forma. Mas e quando não há? Quando não tem um básico? É isso que a gente tem se questionado. É isso que a gente tem batido, tanto na prefeitura como com a questão do governo do estado, de que a ajuda não está chegando. Não chega uma cesta básica, não chega um produto para prevenção da Covid em si, né, que é o álcool em gel, que é a máscara. A gente está nas ruas da cidade em busca do ganha-pão. A gente não está porque a gente quer. Pela vontade do trabalhador, pela vontade do trabalhador pobre brasileiro, ele queria estar em casa para se resguardar dessa doença. Porque uma coisa é quando o rico adoece. A gente sabe que ele tem todo o recurso, todo o amparado para se tratar. E nós? Nós temos o quê? Temos o SUS pela gente, que a gente sabe que em si já vive já sobrecarregado. E agora, nesse período pós-pandemia? Um amigo meu motoboy esses dias se acidentou, que ele trabalha comigo na quitanda, e a gente ficou sem querer ir levá-lo para o hospital, com medo do contágio do Covid, né? Diferente de se a gente tivesse algum recurso financeiro e levasse para um hospital particular, e lá ele teria todo cuidado, né? Todo cuidado assim para evitar o contágio. E a gente sabe que não acontece isso no SUS. Trabalhadores têm reclamado aqui em Pernambuco, somente trabalhadores da área da saúde, de enfermagem, que sequer os EPIs estão sendo entregues, né? Os EPIs básicos, que é a máscara descartável, né? A N95, salvo engano, agora não me recordo se é essa a referência dela, não está tendo nem para os profissionais de saúde trabalhar, quanto mais para o trabalhador. Então, pessoal, uma das atitudes, assim, uma das ações que a gente, como associação, tem feito é propagar, né, fazer uma propaganda de quem está trabalhando ali ainda, que não teve, ficou fora, né, da restrição, principalmente o pessoal que trabalha com alimentação, com lanche. As pessoas trabalhavam na rua e não tinha uma logística para levar os alimentos para o cliente e tal. Então, a gente está realmente nos grupos de WhatsApp se ajudando, um divulgando o outro, indicando empresas de motoboy, né, falando sobre a questão da entrega, né, fazendo com que as pessoas tenham um produto atrativo para que eles consigam vender e os consumidores paguem a entrega sem chiar, tá entendendo? Porque fica muito difícil. Se você vendia na rua, entregava ali diretamente ao seu cliente também não está trabalhando, ele está em casa. Então é muito difícil você despertar nele a vontade de consumir.
Mas aí a gente tem feito isso, lançou até uma campanha com a hashtag Prefira o Pequeno, e eu acredito que essa seja uma das alternativas para quem não consegue, para quem não tem conseguido trabalhar, quem não tem nenhum vínculo formal e quem já seja informal, pega ali sua mercadoria, veja o que você tem, faça um replanejamento, tente, se for algo não de primeira necessidade, como roupas, essas coisas, infelizmente está muito difícil de vender, mas poste nas redes sociais, mande para o Facebook, Instagram, faça um perfil comercial e invista nas vendas online, porque, infelizmente, se a gente for aguardar só do governo, nós não vamos muito longe, né? Então, fica aqui também para todo mundo a nível nacional, não pare de consumir se você tiver ainda alguma reserva que você queira comprar algo, prefira o pequeno, né? Depois dessa pandemia aí, Americanas, Hiper, Avan, essas empresas aí, elas vão ficar. Porém, o pequeno, ele pode morrer de fome. Então, prefira ali aquele companheiro que vende um negócio mais baratinho, que tem uma alimentação, que venda ali um lanche ou uma refeição mais baratinha, prefira ele e compre e consuma dos pequenos. Certo, camarada. Muito obrigado pela participação. Valeu, Pedir pessoal. a Vanessa para dar continuidade. O Rafael volta no final para responder as respostas, os comentários. Com você, Vanessa. Segue aí. Boa noite de novo, né? Então, vou falar um pouco da minha realidade, assim. Hoje aqui em Belo Horizonte, né? Eu faço entrega autônoma, eu ligo o aplicativo, geralmente eu costumo ligar no aplicativo 8 horas da manhã, entre 8 e 10 horas da manhã, e assim, eu não tenho horário para voltar para casa. E desde quando começou a pandemia, a minha intenção realmente era ficar em casa, porque eu tenho amor à minha vida e tenho amor também ao meu próximo, às pessoas que estão comigo, né? E não tem como ficar em casa. Eu esperei por um tempo ainda esse auxílio, R$ 600, que, assim, pelo menos ia ser uma ajuda se pelo menos estivesse chegando na gente, né? Mas não está chegando. E a solução foi sair para a rua mesmo e encarar a realidade, né? E a gente vê muito descaso na rua, principalmente com a gente, que é motoqueiro, que está o dia inteiro na rua, às vezes está sujo, às vezes não tem o que comer, não tem o que beber, às vezes não tem um banheiro para ir. E os aplicativos em si não dão valor nenhum para a gente, né? E o que acontece? A gente teve que fazer vários vídeos para correr atrás, porque o governo não disponibilizava para a gente máscara, álcool em gel, que era o mínimo que a gente tinha que ter para estar saindo para a rua. A demanda realmente está muito alta, mas aumentou muita gente na rua também. Tem muita gente que não sabia nem que era subir em cima da moto e fazer uma entrega, e hoje está sendo obrigada a sair. Está sendo obrigada a ficar o dia inteiro na rua sem uma máscara, sem um álcool em gel, sem um mínimo. Aqui mesmo no meu bairro, muitas vezes falta água. E aí, é o mínimo que alguém podia ter dentro da sua casa? Era uma água para lavar uma mão, lavar um rosto. Mas não tem. E aí, como que a gente fica? A gente fica à mercê. E cada dia que passa o descaso acontece mais. Várias vezes a gente chega nos restaurantes para estar pegando um pedido, a gente é maltratado, a gente não pode entrar. E, assim, não dá para ficar desse jeito mesmo, não dá para continuar dessa forma. As coisas, cada dia, em vez de melhorar, estão piorando. E eu vejo a necessidade de cada um, muita gente aí, eu sei que a maioria aqui em BH, no mundo inteiro, é trabalhador informal, e a gente tem que estar saindo para a rua de qualquer forma, porque como que a gente vai fazer? Vai morrer de fome? Vai ficar sem nada para comer? Não, o aluguel vai parar? A luz vai parar? Não tem como. E, assim, o que eu vejo mesmo é que o governo não liga para a gente de nenhuma forma. O que eles querem mesmo é ver a gente na rua. O que eles querem mesmo é que a gente fica lá na rua e trabalha e dá dinheiro para eles, e continua dando dinheiro para eles. Isso não está certo, chega. Não dá para continuar assim, sabe? O descaso cada dia mais tem aumentado. Eu fico na rua cerca de 12 horas por dia na rua. Tem dia que eu nem como, tem dia que eu almoço uma vez por dia. Olha lá, assim, não tenho, ou eu escolho, ou eu fico com fome e levo o dinheiro para minha casa, para mim estar ajudando minha irmã, minha mãe, as pessoas, pagando uma luz, ou eu como na rua, está sendo isso mesmo, a gente está, assim, trabalhando de dia para comer de noite, a realidade tem sido essa.
E cada dia que passa eu fico mais indignada, e eu vejo que a única forma mesmo, a única saída para todo mundo é a luta mesmo. Não tem como ficar mais parado, não tem como ficar calado mais, não tem como fingir que nada está acontecendo no Brasil, principalmente em Belo Horizonte. O que mais o governo está fazendo aqui em BH é colocar as pessoas para a rua, em vez de conscientizar elas para elas ficarem dentro de casa. Que agora a melhor solução seria ficar em casa, esperar essa pandemia passar. Eu sei que vai demorar muito ainda para a vacina vir, para as coisas vir, porque o governo também não ajuda com nada, mas a gente não tem segurança nenhuma para ficar em casa, que era o mínimo que a gente tinha que ter hoje, estar em casa, tranquilo, com essa família, sem preocupação de você sair, trazer um vírus para sua mãe, para o seu filho. E, infelizmente, a gente está se sentindo como se o governo estivesse dando um chute na bunda da gente, realmente. A gente sair e não ligando para a vida da gente. E a vida da gente vale muito, vale muito. E, está sendo muito difícil, sabe, assim, eu querer ficar em casa e não conseguir ficar em casa. Eu fiz o cadastro dos R$ 600, não consegui ter o auxílio até hoje, e a luta está aí, todo dia está sendo uma luta diferente, cada dia eu trombo com uma pessoa diferente na rua, converso com os meus camaradas, os motoqueiros, todo mundo lá, é muita gente nova que está na rua, gente que, assim, está desesperado mesmo, sabe? Tem gente que está fazendo entrega, gente, até a pé. Eu vi gente fazendo entrega a pé, velho, sem bicicleta, sem nada, porque precisa, sabe? E aí eu deixo minha indignação essa, e eu espero que, assim, a gente mesmo com a luta, com a força, eu sei que a gente vai chegar lá, a gente não pode ficar calada, a gente não pode, assim, fingir que nada está acontecendo mesmo, porque tem muita coisa ruim mesmo acontecendo, e o povo pobre, o povo trabalhador, é o que mais está sendo jogado de lado, e a gente não pode ficar de lado, a gente não pode ficar calado, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ir à luta, tem que mostrar a nossa dificuldade, como eu estou aqui, e eu acho que todo mundo tem que fazer isso, sabe? Eu acho que a hora é agora da gente se unir, a gente segurar a mão um do outro e mostrar para o governo que a gente não está dormindo, que a gente sabe de tudo que está acontecendo, e que esse governo fascista vai acabar, e que a gente vai passar por cima deles, entendeu? E é isso. É o que eu tenho para falar para vocês hoje aí, é isso, e nunca perder, né, assim, a luta, a força de ir atrás e correr mesmo. Companheira, teve uma experiência interessante dos motoqueiros de aplicativo aqui em BH. Podia contar um pouquinho para a gente como foi a paralisação que vocês fizeram aqui? Isso. Cerca mais ou menos de uns 2 meses, mais ou menos, a gente fez uma paralisação. Assim que começou a entrar a pandemia, né? Começou em São Paulo e a gente abraçou a luta, juntamos todo mundo e paramos, ficamos em casa. Ficamos em casa porque a gente não tinha condição de sair, eles não deram álcool em gel para a gente, eles, assim, a gente sai para a rua e a gente não tem nem dinheiro para colocar gasolina. O iFood sequer, assim, o governo não cobra nada das empresas para dar um retorno para a gente. A gente não tem auxílio nenhum de gasolina, uma comida, sequer o mínimo, um banheiro para ir. E a gente fez, assim, essa paralisação, fizemos muita luta, fizemos vídeos com vários colegas meus falando da situação, e a luta deu certo, né? Há pouco tempo agora, umas 2 semanas, eles começaram a entregar, né, o álcool gel e a máscara para a gente, né, que pelo menos era o mínimo que eles poderiam fazer, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem sido mesmo, essa categoria minha, tem sido escravo mesmo, escravo do aplicativo. Porque quem que trabalha 12 horas por dia sem, no mínimo, ter R$ 20 garantido, assim, um dia? Não existe isso. Até onde nós vamos chegar dessa forma? Está voltando à escravidão, aí. É o que eu acho, porque, assim, nem um posto do iFood para a gente ir descansar um pouco, qualquer coisa que fosse, não tem nada mesmo, não tem nada, a gente fica à mercê, assim, de tudo. Não, e outra, meu amigo, ele acidentou, né, tem pouco tempo, foi um acidente, assim, muito feio, sabe, assim, e ele não teve culpa nenhuma e tal, e mesmo que se tivesse, ele não está tendo auxílio nenhum, e não é só uma vez que aconteceu isso. O iFood sequer dá um auxílio, assim, da pessoa emergencial, da pessoa acidental, qualquer coisa. Infelizmente, a gente, assim, eu que creio em Deus, a gente pega muito a mão com Deus e continua na luta, porque se não tivesse a luta, as coisas não estavam acontecendo.
É só na luta que as coisas acontecem. Cada dia mais eu vejo isso. Certo, companheiro. Vamos dando sequência, chamar a Vânia aqui para dar palavrinha. Olá, boa noite, né? Como eu já disse, eu Boa noite, companheiro. sou Vânia, catadora de materiais recicláveis, né? Então, assim, é triste a realidade que a gente vê nesse período de pandemia, aí que a sociedade, principalmente dos trabalhos informais, são os que mais sofrem na pele, né? E com a categoria de catador não é diferente, pois quando os catadores de materiais recicláveis, eles são milhares no Brasil inteiro, e tiram sustento, né, do material reciclável, catando diariamente, nas portas, nas ruas, né, em lixões, que infelizmente ainda existem lixões abertos aí no Brasil inteiro, né? Então, assim, aí a grande dificuldade também na pandemia é por isso. Como é que nós vamos ficar em casa? Nós que somos um público muito vulnerável nessa pandemia, porque nós temos contato direto com o material reciclável da sociedade, né? Então, a gente que pega, né? Então, assim, vem os descartes incorretos de máscaras, né? De material hospitalar. Então, na pandemia se dificulta essa questão, porque se não tem material reciclável, o catador fica com fome. E nessa pandemia pode até ter o material reciclável arriscando a vida porque não pode ficar em casa, mas aí não tem comércio, porque os compradores param de comprar, né? E para os informais de rua que se torna mais complicado ainda, se torna inviável ter a sustentabilidade da sua família. Os que estão organizados em cooperativa ou em associação, né, ainda mudam um pouco o quadro. Por que muda um pouco o quadro? Também dependendo da região. Hoje aqui em Maceió, as cooperativas de Maceió têm um contrato com a prefeitura, então ainda dá aí para dar uma segurada, né, na alimentação, garantir pelo menos a alimentação dos cooperados, enquanto a pandemia passa para a gente voltar a fazer o recolhimento do material reciclável e fazer a comercialização, né? Mas tem outros companheiros que não conseguiram parar as atividades, são cooperativas, associações de catadores, que infelizmente não conseguiram parar, estão continuando trabalhando, mas infelizmente não tem comércio, certo? Então, assim, vão para a rua recolher o material reciclável da sociedade, mas não estão comercializando, porque os compradores parou de comprar o material. Ainda tem um período de quarentena do material, né? E aquele catador individual que vai para a rua, que não tem a esperança de esperar a quarentena para aquele material, para o vírus sair do material, né? Então, assim, hoje tem muitos companheiros realmente passando necessidade, isso é a nível nacional. Então, estamos fazendo muita campanha de solidariedade, da arrecadação de alimentos para ser entregue a esse pessoal, os catadores de materiais recicláveis, né? Não só os catadores, também tem muita família que, infelizmente, trabalhavam com outras atividades e não podem trabalhar, tem que parar a atividade, né? Então, alguns materiais que não têm dinheiro para comprar. Então, assim, imagine a grande diferença, né, da gente hoje, por exemplo, a gente está numa cooperativa, mas a gente já sentiu na pele o que é trabalhar no lixão. Então, a diferença de você trabalhar no lixão e estar numa cooperativa é enorme. Por quê? Você trabalha no lixão, você trabalha de uma forma desumana. Você vai trabalhar, tirar o material reciclável do meio de todo o lixo que a sociedade produz, né? Não só o lixo, mas também dejeto de gente, né? Animal morto. Então, tudo isso nós passamos trabalhando no lixão, até, né? Então, assim, a gente passa por tudo isso, né? Aí a grande mudança de você trabalhar, né? E sem falar do preconceito, a gente ainda sofre um preconceito muito grande da sociedade. Olha que a gente está limpando o meio ambiente, ainda sofre um preconceito muito grande da sociedade porque somos considerados lixeiros, fedorentos, porque a gente fede, né? E tem até preconceito da comunidade. E a mudança que você dá a partir do momento que você trabalha numa cooperativa, numa associação,
de catadores é a autoestima, primeira coisa, né? É a valorização do seu trabalho. Mesmo que, independente de a gente estar numa cooperativa ou numa associação ou num lixão, a sociedade tem que valorizar o trabalho do catador, né? Porque ele é essencial para a economia do Brasil, né? Ele é essencial para a limpeza do meio ambiente, mas infelizmente isso na prática não acontece, né? Nem a sociedade faz a parte dela, nem próprios governantes também não faz a parte deles. Então, assim, quando a gente sai de um lixão para trabalhar numa cooperativa de material reciclável, numa associação, a gente ganha autoestima, né? Então, assim, a gente começa a mostrar para a sociedade o nosso trabalho de uma forma mais limpa, né? De uma forma limpa, uniformizado, com EPIs, né? Com bota, com proteção. Então, assim, a gente mostra outra cara para a sociedade, né? Mas, infelizmente, nem todos os companheiros querem essa transformação, porque essa transformação, ela muda muito a nossa realidade, porque o catador que não está numa cooperativa nem numa associação, o que ele colhe hoje, ele vende, né, ele faz a comercialização e faz o que quer com o dinheiro, ele resolve se ele quer vender ou se ele não quer vender. E a parte faz parte da associação e da cooperativa, não. Né? Independente da área que o catador esteja, se está na diretoria, se está na triagem, se está na coleta, fazendo recolhimento, na administração, todo o material que entra dentro da cooperativa, ele é dividido por todos. Então, ali é tirado os custos da cooperativa, é feita a manutenção da base, né? E os demais é rateado entre todos. Então, assim, tem pessoas que não querem, né? Assim, não, eu não vou aguentar, né? Eu não quero. E outras pessoas encaram, não. É uma forma que eu vejo de continuar trabalhando, né? Com a minha profissão, que eu não conheço outra. Infelizmente, tem muito catador que cresceu trabalhando no lixão, catando material reciclável, não teve a oportunidade de ter de conhecimento de outras atividades. Muitos companheiros que nunca estudou, né? Mas graças a Deus, a partir do momento que optou em trabalhar em cooperativa ou em associação, estudar, os companheiros já se formaram, outros estão conseguindo se formar, estão terminando. Então, assim, mas é um trabalho de conscientização mesmo, de valorização do trabalho, né? Então, e nessa pandemia, a gente sofre muito na pele, porque aí a gente nem recolhe o material reciclável, que não pode recolher, né? E aquelas companheiras que recolhem o material reciclável não comercializam, então ainda ficam sem ter a garantia da sustentabilidade da sua família, né? Porque se a gente recolhe e não comercializa, não tem dinheiro, não tem verba, né? Então ainda tem aqueles companheiros de rua, os catadores na rua, né, que não tem esse porte de uma cooperativa, de uma associação, que ainda se alimentam porque solidariedade, né, explicando, então o pessoal conhece a comunidade, vem, faz a doação de alimentos, né, então assim, aí tem o governo federal que vê essa história do auxílio emergencial, aonde alguns não foi contemplado, por quê? Só foi contemplado aqueles que têm Bolsa Família, porque já substituiu o valor do Bolsa Família que recebia, né? E tem o CAD único atualizado. Então, aquele que não tem um CAD único atualizado, né, fez o auxílio, lógico, fez o cadastro, fez a solicitação, mas infelizmente muitos nem foi aprovado, outros estão em análise, né? E outros saem com resposta que a gente tenta conseguir a resposta e não consegue, como eu mesmo, o meu saiu que uma pessoa que recebe o benefício do Bolsa Família recebeu por mim. Né? Então, assim, até hoje eu tento descobrir como é que aconteceu isso e não sei. Né? Então, a gente faz os programas, vai no CRAS, eles analisam, vê se você tem outro NIS, e nada disso é encontrado você em NIS nenhum. Né? Então, assim, e lembrando que R$ 600 não dá para sustentar uma família, por menos que seja.
né? Porque aí tem vários companheiros a nível nacional, independente de categoria, independente da forma que trabalha, que pagam aluguel, que pagam água, que pagam luz, né? Que R$ 600 não dá. Mesmo chegando uma alimentação, uma ajuda de uma cesta básica, né? Um produto de higiene, porque a gente ainda agradece a Deus, que é isso que chega, né? Mas aí vem a mistura, aí vem pagar água, vem pagar a luz, né? Aí muitos companheiros pagam aluguel, e fora as contas que vem chegando. Então, assim, nesse período de pandemia, a gente, além de estar sofrendo por tudo que estão passando, todas as categorias de trabalho, o trabalho informal, ele já era alto e hoje ele é mais alto ainda vem o desemprego total. Então, o pós-pandemia, a gente vai ter muito mais companheiros no trabalho informal, né? E isso não vai ser porque muitas empresas fecharam, demitiram seus trabalhadores, e esse plano o pós-pandemia. Então, acho que a gente tem que parar e pensar um pouquinho, né? A vencer, primeira coisa, a gente tem que vencer essa pandemia aí, porque a gente está lutando com um vírus que a gente não vê, infelizmente. E quando a gente vê uma coisa, então a gente ainda tem como se proteger e bater de frente, mas aí a gente não vê. A gente sabe que tem que ter os cuidados primordial, mas muitas vezes a gente não consegue, né? Que nem a companheira falou, a gente não consegue porque se a gente não tem dinheiro nem para alimentação, a gente não vai ter dinheiro para comprar álcool, né? Álcool em gel, para comprar luva, para comprar máscara. Então, assim, a gente ainda sofre tudo isso, né? Porque não é fornecido. A única coisa que faça o isolamento, fique em casa, certo? A gente vai ficar em casa, vai passar fome? Ou a gente fica em casa e passa fome, ou a gente morre tentando ir para a rua para trazer o alimento para dentro de casa, né? E isso não só os catadores, mas todas as categorias de trabalho, principalmente os que vivem no dia a dia, tentando levando o alimento para a mesa da sociedade, daqueles que já pega prontinho ali e não sabe o trabalho que deu para fazer, não sabe o trabalho que deu para chegar, né? Não sabe tudo que se passou, mas já pega prontinho e se alimenta, né? Então, assim, nesse período de pandemia, a gente sofre muito com isso. Nossos companheiros de trabalho de todas as categorias, e dizer que é complicado. Muito complicado você querer sair para trabalhar hoje e dizer, eu vou trabalhar se volto, e se eu voltar, ainda volto com receio de estar aí contaminado com Covid e contaminar minha família. Certinho, Vânia. Vamos chamar de volta os companheiros aqui. Acho que o Rafael teve um probleminha com a internet dele. Quando ele voltar, eu coloco ele no nosso bate-papo aí. A gente teve vários comentários aqui, mas uma dúvida que ficou, das dúvidas que eu consegui anotar aqui, os comentários falando sobre a importância dos trabalhadores de aplicativo nesse momento, né? Em que as pessoas precisam fazer isolamento social, precisam ficar em casa, mas acaba que então que esses trabalhadores que se colocam na linha de frente, né? Para conseguir atender. Se a Compel pudesse falar, tiver algum comentário sobre essa questão, acho que seria legal. Então, realmente a gente está bem na linha de frente, né? Principalmente assim, até que hoje as coisas já estão voltando mais aos poucos, né? Mas os primeiros dias, assim, foi bem frustrante, né? Porque estava tendo bastante entrega, né? A gente, assim, por mais que a gente queria ficar em casa, a gente sabia que tinha necessidade também de estar atendendo o povo. O povo está em casa e a gente pediu muito para o pessoal ficar em casa mesmo e deixar que a gente fizesse serviço para eles e levasse as coisas para eles na casa deles mesmo. No começo foi muito difícil, porque, como eu falei, a gente não tinha nada, a gente não tinha álcool em gel, não tinha uma luva, não, sabe, não tinha uma máscara. E mesmo assim a gente enfrentou e foi. E a gente fica aí na rua aí o dia inteiro e na maioria das vezes é muito desvalorizado.
até mesmo pelos nossos companheiros que a gente vai entregar, que a gente vai fazer entrega, sabe? E eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, sabe? Tem que valorizar mesmo, porque a gente fica na rua, às vezes, sem ter o que comer, sem ter o que beber, e a gente está ali para estar entregando. Às vezes a gente chega com um sorriso, com boa tarde, boa noite, sabe? E, às vezes, até mesmo as pessoas ficam com preconceito da gente, sabe? Que às vezes a gente está suja, a gente está o dia inteiro na rua, às vezes está com o olhar cansado, e é bem complicado essa situação. E cada dia que passa, as pessoas têm saído mais para a rua, então está dificultando o trabalho da gente, porque com tanta gente na rua, às vezes as pessoas não se cuidam, fica difícil para a gente, sabe? A gente fica com medo realmente de sair para a rua, porque tem muita gente que sai para a rua para não fazer nada, sai para a rua para não sei o quê, ficar conversando na rua, sendo que a gente está ali, está fazendo o trabalho, está ajudando, está entregando, e fica difícil, porque o governo não se impõe em relação a isso. Eles não incentivam, não, sabe, instruem as pessoas realmente a ficarem em casa mesmo, sabe? E deixar que as pessoas na linha de frente façam os outros trabalhos. Então, fica bem difícil. Não, legal. Pegando o gancho na fala da Vanessa, ela fala no final aí sobre o papel dos governos, né, que não estão trabalhando a conscientização, dando condições. A gente teve vários comentários aqui pedindo fora Bolsonaro, denunciando o Bolsonaro. Talvez fosse legal os companheiros falarem também como é que está aí entre os trabalhadores informais o sentimento da categoria sobre o Bolsonaro e também sobre os governos estaduais, né? O que está sendo feito aí nos estados para dar condição? Vi que em Pernambuco está faltando EPI para enfermeiro e os trabalhadores informais. Se os companheiros puderem falar um pouquinho sobre a questão política nacional e também nos estados, seria legal. Posso falar aqui sobre a experiência da gente aqui em Pernambuco, né? Eu acredito que o governador de Pernambuco ele tem sido um dos mais coesos em relação aos decretos, né? De mandar as pessoas ficarem em casa, de proibir alguns serviços, só permitir os essenciais. Porém, na prática, né, na efetividade da parada, tá faltando muita coisa, gente. Tá faltando muita coisa. Aqui na cidade onde eu moro mesmo tem barreiras sanitárias, ninguém lava o carro de ninguém, né? Porque o mínimo que teria que ser feito para minimizar seria lavar a caixa de roda dos carros que vêm de fora. Aqui não tá tendo máscara, não tá tendo álcool em gel nessas barreiras. Na rua, o que a gente vê assim de pias improvisadas são a população que está colocando e algumas igrejas, algumas empresas estão fazendo isso. Mas nada por parte do governo, entendeu? Em relação com os ambulantes, com os informais, nós recebemos uma cesta básica da prefeitura e ainda assim por um programa que ela intermedia de uma ONG que recebeu doações e ela repassou para o pessoal. E então a gente está vendo aí que está sendo liberado dinheiro para o Estado, dinheiro para o município, para o combate no tratamento, e nós não estamos vendo a aplicabilidade disso no nosso dia a dia. Legal. Algum companheiro quer comentar sobre a situação no seu estado? Vânia, de repente? Aqui no nosso estado, o governo só aparece para dizer aumentar o decreto, né? Companheira, você podia dizer para a gente de qual estado e cidade você é, por favor? De Maceió, Alagoas, né? Aqui no nosso estado, o governador ele só aparece nas mídias para aumentar o decreto. Então, fora isso, né, nosso estado não tem uma política com a sociedade, né, só aumentar o decreto mesmo. Os ambulantes ainda receberam uns 2 meses de cesta básica através da prefeitura, né, mas só foram esses 2 meses, também deu uma complicação danada, porque aí depois o cadastro ficou um monte de ambulante sem receber a cesta, porque disse que não era ambulante. Então, de repente, os cadastros desses companheiros sumiram, ninguém sabe para onde. Né? Assim, as barreiras sanitárias aqui não tem, só em alguns municípios que a própria prefeitura para ter um cuidado mais com o seu município, né? Então, são específicos 1 ou 2 municípios que estão fazendo as barreiras sanitárias.
E na relação aos catadores de materiais recicláveis, eu fiz uma campanha virtual, né? E a gente fez campanhas aqui também junto com o MLB, campanha de solidariedade para arrecadamento de alimentos, não só para os catadores, mas para a comunidade que estão precisando. Então, aí fiz um chamamento público nas redes sociais, cobrando algumas medidas do governador e alguns projetos que estavam voltados para os catadores de materiais recicláveis que não saíram. E aí ele acordou, né? E o mês que passou ele entregou cesta básica para os catadores, mas aí são os catadores que estão em cooperativas ou associações, mas aí foi para todo o estado, né? Então garantiu aí uns 2 meses de cesta básica para a companheirada. Saquei. Vai dar o papo aí sobre Minas Gerais, Vanessa? Como está a situação aí? Um caos, né? Minas Gerais está um caos, né? Porque o governo está querendo abrir novamente, né? Os comércios, tudo, e o pessoal, assim, a maioria não quer, né? A maioria não quer abrir, entende que tem que ficar em casa, só que o pessoal também quer sair porque precisa de trabalhar, não está tendo, né? Ajuda nenhuma. Barreiras, assim, eu vi poucas barreiras, eu fico muito na rua, eu fico o dia inteiro na rua. O mínimo que eu fico na rua por dia é 10 horas por dia. E, assim, poucas, se eu não me engano, eu vi uma ou duas, e mesmo assim não param todo mundo, não conscientiza, e tá difícil, tá bem difícil. A população tá saindo muito para a rua, sabe? Assim, o pessoal tá assim, sem saber o que fazer mesmo. Em relação à cesta básica, assim, eu fiz cadastro de tudo desse negócio de prefeitura, de governo. Eu não ganhei nenhuma cesta básica de governo, nem de ninguém. A única pessoa que me ajudou mesmo, assim, que eu sei que tem ajudado, é o movimento que a gente faz aí, nos bairros mesmo, que é o movimento do MLB, das lutas, de todos. Só esse pessoal que eu recebi ajuda. Agora, do governo mesmo, eu não recebi ajuda nenhuma. Nenhuma, nem dos 600, nem nada. Não, beleza. É isso. Chegou uma pergunta aqui, vou pôr na tela. Companheira Poliane Fernandes perguntando qual o papel das empresas privadas, qual que vocês acham que deve ser o papel das empresas privadas para ajudar o governo federal, estadual, municipal, nos programas de atendimento aos trabalhadores? Posso responder essa? Vai lá, companheiro. Assim, diz só o nome da pessoa que falou, que saiu agora, companheiro, eu não vi. Vou voltar para a tela, peraí. É a Poliane Fernandes. Poliane Fernandes. Poliane, vê só, a minha opinião, acho que com base no que a gente estava conversando aqui anterior à live, eu acho que bem se assemelha um pouco, né? Empresas aí como o iFood, vamos falar das empresas aí que estão lucrando diretamente com essa pandemia, né? Empresas aí como o iFood, como o Uber Eats, essas empresas de aplicativos de comida, o mínimo que elas deveriam fazer era amparar os seus trabalhadores. Eu acredito que essa seria uma medida muito importante, tanto na prevenção, né, da doença, quanto também no amparo social, caso alguém venha se acidentar, ou caso alguém venha a estar impossibilitado de trabalhar devido à Covid. Então, se essas empresas já tomassem essa iniciativa de amparar os seus trabalhadores, já seria de um impacto muito positivo, né? Porque o que a gente vê é o seguinte: você se cadastra, você presta aquele serviço, e tem que prestar aquele serviço com qualidade, aí é por sua conta o seu veículo, a sua alimentação, a sua segurança, a sua integridade. E a gente sabe que nós vivemos num país que é um dos trânsitos mais violentos do mundo, não é isso? Mesmo nesse período aí de pandemia, que as pessoas alguns estão respeitando quarentena, outros não, tem muita gente na rua. Tem transporte público funcionando, tem cargas para cima e para baixo de alimentos, de coisas de necessidade. Então, o trânsito no Brasil, ele deu uma parada por conta da pandemia, porém ele não deixou de ser violento, né? Porque não é do dia para a noite que as pessoas vão estar educadas no trânsito. E isso é um problema que o pessoal dos aplicativos tem sofrido, que quando se acidenta não tem nenhum tipo de amparo.
E fora essa empresa, outras empresas grandes também, né, que deveriam ter a consciência de que, se piorar a situação, se continuar aumentando o número de pessoas que estão morrendo e perdendo o emprego, no pós-pandemia eles vão vender os seus produtos a quem, minha gente? Então isso é uma coisa que eles deveriam pensar. Vai vender a quem? A empresa vai funcionar para quem? Se tudo está tão complicado dessa forma. Certo, companheiro. Chegou uma pergunta aqui agora para Vânia, do companheiro Henrique Paz. Vou pôr na tela aí, Vânia. Qual a pior situação que vocês da reciclagem têm enfrentado? Ou vem enfrentando? A pior situação que nós temos enfrentado é o não recolhimento do material reciclável e não a comercialização, né? Então, se a gente não recolhe, a gente não comercializa. E isso, a fome, né, se perpetua, porque se a gente tira a nossa sustentabilidade do material reciclável e a gente não faz nenhuma das duas coisas, então a gente não tem como alimentar nossa família, né? Então, assim, e outra, ainda tem um problema maior, que mesmo aqueles companheiros que estão recolhendo material reciclável ainda estão encontrando máscara dentro do material reciclável. Então, a gente ainda um problema maior que a gente está enfrentando é a questão do descarte incorreto das máscaras usadas pela sociedade. Companheiro, bom, acho que acabaram as perguntas. A gente está com quase 1 hora de live. Acho que a gente pode ir para os encerramentos aí. Algum companheira quer deixar algum comentário final? Bom, Posso já dar minha contribuição? vai lá, companheiro. Acho que eu estou sendo o primeiro sempre aqui. As companheiras votaram aí que eu começasse e acho que ficou essa sequência. Eu, depois Vanessa, depois Vânia. Vamos lá, pessoal. Vê só, eu queria frisar bem o que eu falei, de que a gente comece a aumentar essa questão da solidariedade. Infelizmente, a classe dominante, a propaganda deles é de ficar em casa, né? Fique em casa, fique em casa. Eles têm como ficar em casa. Aí é o que eu digo também. Quem da gente conseguir ficar em casa, fique também. E quem tem que trabalhar, que não tem outra alternativa, se cuide, se preserve. E se tiver em condições de ajudar, ajude seu companheiro que está ali sem condições. A gente está vendo que tem muito companheiro aí, muitas pessoas que são do grupo de risco, que estão se expondo constantemente, né, pela necessidade. Então, eu acredito que você que é do grupo de risco tenha atenção redobrada e se tiver precisando de algo, não tenha vergonha ou pense duas vezes, fale com os companheiros, fale com quem tiver ao redor, peça ajuda, procure ajuda, porque é nós por nós, né? É nós por nós. Como o Vanessa falou aí, a única ajuda que ela teve foi através do movimento. Então, cada vez mais até que a gente consiga avançar na luta, a gente tem que se ajudar, a gente tem que dar as mãos, mais do que nunca, nessa hora. Certo, companheiro, valeu. Obrigado a todos. Queria mandar um abraço aqui para o pessoal de Caruaru que está aí na live presente. Gorete, Lene, Juliana, Antônio Lira, o pessoal aqui do MLC de Caruaru, tá todo mundo aí presente. MLC e todas as bandeiras, né? Tem as meninas do Olga Benário, Antônio Lira é do Cindy Limp. Queria deixar um abraço aí para todo mundo. Você trouxe o fã-clube aí, bicho. Entrou em peso. Tá certo. A Vanessa queria dar um recado aí, companheiro? Então, né, finalizar aí, eu acho que é isso mesmo, e igual o Rafa falou, eu acho que está na hora, assim, da gente realmente se unir, sabe, entender a dificuldade um do outro,
e realmente dar as mãos e entender que essa é a hora do povo ir para frente, ir para cima do governo mesmo e mostrar que a gente está ciente das coisas que estão acontecendo, que a gente está cansado de ser escravizado, que a gente está cansado de ser desvalorizado, e não calar a nossa voz, não ter medo, ir para frente, e, igual o Rafa falou também, quem puder ficar em casa, fique em casa, mas quem realmente tem que sair aí, as pessoas que verem os trabalhadores nas ruas, sabe, ter respeito, cada um fazer sua parte, que a gente vai conseguir chegar lá. E a gente só vai conseguir chegar lá com luta. Sem luta não tem vitória. E é esse recado que eu deixo aí para todo mundo aí. E agradecer também todo mundo que estava aí na live e vamos acompanhar as outras lives aí, que é muito importante. Show. Ô, Vânia, antes de você se despedir, chegou uma pergunta aqui no Apagar das Luzes. Como que as associações estão fazendo para dar conta do Covid? Qual está sendo a ação da associação aí, dos catadores, para tentar minimizar os efeitos da pandemia para a turma? Os catadores não estão trabalhando, né? Então, assim, pelo menos aqui em Maceió, as atividades parou do dia 23 de março, né? E a gente ficou aí março e abril com as atividades paradas. A gente voltou em maio, mas só 3 vezes na semana pegando nos pontos, nos PEVs, que são os pontos de entrega voluntária. Mas no estado, infelizmente, mesmo com Covid, temos companheiros que estão indo para a rua todos os dias recolhendo material reciclado da sociedade, né, com seus cuidados, com EPIs, com máscara, com luva, tendo cuidado de quando chegar na cooperativa, antes de ir para casa, já ir tomar do banho, né, deixar a roupa lá reservada e pega depois, né, deixar lá a roupa de quarentena. Então, assim, infelizmente, quem não teve condições nenhuma de parar, tem que continuar trabalhando, mas com seus devidos cuidados, né? Infelizmente é assim. Graças a Deus, pelo menos aqui no nosso estado, nós não teve nenhum, pelo menos voltado aos catadores de materiais recicláveis das associações e das cooperativas, nós não teve nenhum caso confirmado, graças a Deus, mesmo aqueles que estão indo para a rua recolher o material reciclável, né? Que isso é louvável para a gente. Mas a gente tem que continuar, né? Se a gente, aqueles que têm um amparo ainda conseguem se resguardar, que nem os próprios companheiros disse, quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, tem que trabalhar, tem que trabalhar. A gente faz plantões na cooperativa, então reduziu muito o quadro, o fluxo diário reduziu, o quantitativo de pessoas também diminuiu, só são 3 pessoas por dia, plantões diferentes. Pessoal do grupo de risco totalmente afastado, né? E a gente vai lutando com os movimentos para que a gente consiga dar sustentabilidade a eles, pelo menos do alimento, que não deixamos passar necessidade, certo? E já para encerrar, né, eu quero primeiramente agradecer pela participação, né? É maravilhoso sempre participar desses espaços, que é louvável, né, que a gente poderia fazer espaços como esse muito antes da pandemia, para a gente abrir mais a mente da sociedade aí contra a coisa desse governo fascista aí, que quer que todo mundo saia para a rua para trabalhar, porque aí ele toma conta de tudo para ele só, sem ter ninguém para lutar e dizer que é nosso, né? Que nós somos os que produzimos a riqueza do Brasil e somos os que menos temos acesso à riqueza do Brasil, né? Então, faço de mim as palavras dos companheiros, temos que lutar, sem luta não há vitória, e a gente vamos sair firme e forte dessa pandemia, e ainda mais com esse governo fora da onde ele está. Obrigada. Pessoal, em nome aí da Mercê, agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que a live foi muito boa. Quem assistiu também, aqui embaixo aqui, tá as nossas redes sociais. Quem puder seguir, acompanhar. Lá que a gente está anunciando as lives. Todo sábado tá rolando uma com uma categoria. Então, convidar a turma e mais uma vez agradecer. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Uhum.